Oba, opa, temos o que elogiar, temos que criticar. É a nossa função aqui, minha função de comentarista. Pois é, eu esperei a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, para comentar hoje com mais calma, digerindo, seguindo uma lição do meu mestre Rui Mesquita, que foi meu patrão, um dos donos do Estadão, onde eu trabalho. Bom, depois de ler algumas análises, eu cheguei à conclusão que o Bolsonaro fez um discurso bem feito. Não fez palhaçadinha de marketing, truquezinho de autoajuda, nada. Fez um discurso curto, 6 minutos, simples e assertivo. Curto porque não pode cansar aquela gente que está lá em Davos. A missão dele não é cansar ou fazer festinha, né? Entreter. Não, é uma função séria de chefe de Estado, e ele falou pouco e falou bem, tanto no discurso quanto nas perguntas que o coordenador lá do Fórum Econômico lhe fez. Eu queria destacar, por minha preferência pessoal, duas coisas. Primeiro, quando ele disse que o Brasil é o país que mais preserva a natureza do mundo. Isso é óbvio, mas nunca nenhum presidente brasileiro, nem o doutor Fernando Henrique, muito menos o senhor Lula, que é nacionalista, populista, jamais combateu esse preconceito estúpido dos países ricos da Europa, da América do Norte, que destruíram as suas florestas e agora ficam naquele projeto maluco, megalomaníaco, de querer ficar com a nossa, porque nós a estamos depredando, porque nós estamos derrubando as árvores, né? E ele falou muito bem, deu lá os dados da relação entre a floresta tropical que nós temos é a maior do mundo, é a que resta. Agora nós vamos ter que responder pelos outros que destruíram as suas florestas? Ele está certo. Uma outra coisa bastante polêmica é que ele disse que o Brasil é um país fechado. O Brasil é um país fechado do ponto de vista comercial. O Collor tentou enfrentar isso, você lembra da história do Collor, da abertura, dos automóveis que ele chamou de carroça, mas hoje, neste momento, é um dos países de economia mais fechada do mundo. E tem que abrir. Os empresários brasileiros vão ficar chateados. Empresários brasileiros querem ganhar dinheiro. Para isso, eles querem que o governo, o Estado brasileiro, os proteja, né? Os proteja de quem? Do trabalhador e do consumidor. Ou seja, deixa que ele pague mal o trabalhador e cobre quanto quiser pelo produto. O correto é deixar abrir. Quem tiver competência, compete. Quem não tiver, fecha, paciência. Gostei do discurso dele. O que eu não gostei foi no dia seguinte, ou seja, hoje, ele fazer o papelão de faltar a uma entrevista coletiva e ainda proibir os ministros que estão com ele, Moro e Paulo Guedes, de participarem. Olha, o presidente Bolsonaro teve uma vitória espetacular. Teve milhões de votos a mais que o Lula, que ele derrotou na urna. E tem cumprido as promessas dele na campanha. O que ele não tem feito é cumprido uma declaração que ele fez e foi aplaudido, que ele é o presidente de todos os brasileiros. Ele não está sendo o presidente de todos os brasileiros. Ele está tratando bem quem votou nele e está tentando desqualificar quem não votou nele. Por exemplo, ele resolveu selecionar amigos para falar. Não pode. Ele é presidente de todos os brasileiros ou não é? Se ele é presidente de todos os brasileiros, ele não pode faltar uma entrevista coletiva, porque está cansado e ainda não permitir que os outros ministros vão. Isso desculpe, é coisa de jeca. Não tem outra explicação. É preciso ter uma visão maior, né? Os adversários não existem mais, não está havendo mais nenhuma disputa eleitoral. São cidadãos que dependem dele, das ordens dele. Ele pode seguir o caminho que ele quiser, mas não pode faltar a uma entrevista coletiva baseado no fato que a imprensa é a Globo Lixo, é o Estadão, é a Folha, são todos inimigos. Não são.
São todos dependentes do sucesso do governo dele. E todos com direito de opinar. Isso é que é liberdade. Liberdade é o direito que a pessoa tem de discordar. Liberdade não é aplaudir e na hora que discorda ser chamado de petista, o que não é verdade. Ele está dando um valor excessivo. Ele e os seguidores dele estão dando um valor excessivo ao PT. Bom, dizem que o BR-18 chegou até a publicar isso, que ele não foi à entrevista coletiva porque não quis voltar à questão do Flávio lá no Rio. Bom, ele deu uma entrevista para o Bloomberg e disse a coisa certa. Os problemas do Flávio são do Flávio. Eu, como pai, lamento, mas ele tem que andar na linha. E tem mesmo. Primeiro, todo cidadão tem que andar na linha. Não existe um dispositivo constitucional. O filho do presidente não precisa andar na linha. Não existe. Bom, em segundo lugar, ele é fiador de uma política nova contra ilícitos, que se chamam às vezes de corrupção e às vezes nem sempre a corrupção. O Flávio está com uma história difícil para explicar. Primeiro, para o fisco, lá para o negócio do COAF. E segundo, mais grave, a questão das milícias lá no Rio. Só que o Bolsonaro não percebe, pelo menos pelo visto não percebeu até agora, que ele só entra nessa história porque o Flávio chama. Na nota que se dá para se explicar, ele diz, não, estão querendo combater o governo Bolsonaro. Não, não é, Bolsonaro não é personagem de sua história. Eu escrevi um artigo que saiu hoje da página 2 do Estadão em que eu digo isso. O título do artigo é hora de Bolsonaro exercer seu pátrio poder. Manda o Eduardo para a Câmara, evitar que o Rodrigo Maia faça pautas bombas. Manda o Flávio ir para o Senado, evitar a vitória do Renan, e se o Renan ganhar, evitar também algum drible, alguma armadilha do Renan. E responda na justiça pelo que a justiça está cobrando. Responda, não fique aí passando tudo para o pai nas notas oficiais. Pois é, o vice que está assumindo a presidência, o Mourão, lembrou uma instituição informal militar que ele chama de no caso, né? Apure e puna se for o caso. É só usar isso aí que o Mourão falou. Mas nem só de Bolsonaro o meu Brasil vive, né? O meu Brasil vive da delação do Sérgio Machado, do MDB do Ceará, que foi presidente da Transpetro, e que contou, uma delação premiada, está lá na casa dele, na praia, em Fortaleza, com tornozeleira, e contou agora, recentemente, e recontou, que negociou pessoalmente na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, olha lá, uma propina para o MDB entrar na campanha da Dilma com o vice Temer, como nós sabemos. Olha que coisa interessante, né? Logo nessa hora que está havendo uma disputa lá no Senado, e que eu já disse aqui e repito, Renan de jeito nenhum. Se os senadores tivessem juízo, inclusive o Lorenzoni, que está se metendo lá, tentando enfraquecer a Simone Tebet, do MDB, para ver se faz o homem do DEM, funcionando como partidário e não como ministro, chefe da Casa Civil, sabotando a candidatura da pessoa mais apropriada para derrotar o Renan na presidência, pois é, a hora é de prestigiar a Simone Tebet mesmo, viu, Onix? Você não me decepciona, não. A minha avó já me falou pra gente como você. Esse tipo não decepciona. Agora, o que mais me chamou a atenção hoje, nesse noticiário policial, foi o fato de que, depois de 2 anos, Léo Pinheiro, da OAS, teve a sua delação homologada. Você se lembra? Eu estou aqui para lembrar, viu? Você se lembra por que a delação dele não foi homologada? Porque ele contou uma história de uma obra do Dias Toffoli, atualmente presidente do Supremo. Então eu não tenho acesso a nenhum sigilo, essa é sigilosa e vai ser mantida, eu acho, em sigilo a delação. Agora, será que o Toffoli é personagem ainda? Ou nesses 2 anos foi negociada a saída do Toffoli, hein? O pessoal está sempre lembrando aqui aquela história que a Cruzoé publicou, de uns 100 mil reais para pagar a pensão de uma ex-mulher, que mostra como o ministro Toffoli é generoso com a ex-mulher, né? Pois é, então eu gostaria de saber disso. Será que nós vamos tropeçar em algum momento com essa história velha, foi até capa da revista Veja?
Bom, e quero ainda deixar aqui, antes de terminar, um conselho a você. Se você quiser ouvir uma boa análise do discurso do Bolsonaro em Davos, veja no o painel WW do William Vac, que eu vi ontem, por recomendação da Isabel, e recomendo para você. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe no Facebook e no Twitter, se inscreva no meu canal, toque no sininho para ser avisado quando eu gravar os próximos. Direto ao assunto. Em Té, e Deus é mais.